Pastor Natanael Rinaldi, nós ouvimos ali uma boa explicação sobre o Natal e nós temos aqui a nossa primeira pergunta, que é sobre isso. Olha, de acordo com a palavra que ouvimos, pastor, é correto levar nossos filhos para visitar presépios ou para tirar fotos com o Papai Noel no shopping, pastor? Não é correto, à luz da Bíblia Sagrada. O princípio de educação dos nossos filhos é muito claro na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando se tornar adulto não se desviará dele. Então temos que começar desde os primeiros tempos da vida de uma criança. Naturalmente, como criança, ela gostaria, porém tem outras situações que não comprometem a vida de um cristão e o pai, com sabedoria, pode levá-los a outros passeios. Então, a nossa resposta para o nosso consulente, que não é próprio fazer o que ele pretende aqui, nessa época de Natal, com seus filhos. Pastor, nós temos mais uma pergunta, NQI, aqui, ainda falando sobre o tema de Natal. Pastor, é lícito ter árvores de Natal dentro das igrejas? Se for um cristão, não deve ter árvore de Natal dentro da igreja. Não existe relação histórica, pelo menos, entre o nascimento de Jesus com uma árvore de Natal, mormente porque esta árvore está engalanada com presentes e às vezes com objetos e até bebidas alcoólicas e não sei, mas dentro de uma igreja a característica deve ser de um culto reverente a Deus, como ele reclama na sua palavra, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional é aquele que nós prestamos a Deus nas nossas igrejas, cantamos louvores, oramos, pedimos a bênção de Deus, a sua presença conosco, e logo não vamos levar um objeto, uma árvore que não tem nada a ver com a vida cristã. De modo que a nossa posição, à luz da Bíblia Sagrada, você apresenta a Deus realmente um culto racional? Culto racional é um culto inteligente, aquele que é baseado na palavra de Deus, e por o qual você se dirige, como diz também Eclesiastes 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, o local é sagrado. Enquanto estivermos ali, está escrito em Mateus 18, 20, 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei presente. Como você se sentirá sabendo que Jesus está presente com uma forma de comemoração que não tem base nos fatos? E ainda um tipo de comemoração mais ligada ao paganismo do que propriamente à religiosidade. Pastor Natanael, temos mais uma pergunta. É verdade que as TJs já comemoraram o Natal em algum momento? Exatamente. Eu sou um pesquisador, tenho provas, dezenas de provas das mudanças frequentes, doutrinárias e de costumes dentro desse grupo religioso. Por exemplo, hoje, a Sociedade Torre de Vigia proíbe a transfusão de sangue. Nem em crianças não pode ser ministrada, muito menos em adulto. Prefere-se a morte. Só que em tempos atrás não falava-se nada disso. Havia o quê? Apenas uma vacinação de uma criança quando nascesse. Proteger de alguma
alguma contaminação, alguma moléstia, como havia o problema de pernas, assim, de doenças que levavam as crianças a impedir de caminhar sozinhas. Então isso vai modificando paralelamente. E a festa de Natal não é uma exceção. Nós temos aqui dados do ano de 1926, onde se fazia o que nós chamamos hoje uma festa de Natal, um congraçamento entre funcionários da editora que funcionava lá em Brooklyn, Nova York, e cada qual dos componentes daquele trabalho recebia uma moeda de dólar, de ouro. Era um tipo de presente, porque a moeda do dólar em de ouro é muito mais valiosa. Eu tenho o anuário das Testemunhas de Jeová com notícias a esse respeito. Então, o que se diz como costume desse grupo religioso é relativo. Porque hoje pode ser proibido, mas amanhã pode ser liberado. Por quê? É falta de firmeza, não tem convicção do que ensina. E a palavra de Deus é imutável. Nós temos aqui mais uma pergunta para o pastor Natanael Rinaldi. Pastor, o nosso ouvinte, NQI, ou seja, ele não quis se identificar, ele fez uma pergunta. Sou evangélico e recentemente saí de casa porque minha mulher me repudiou. O que devo fazer? Ele cita também que ele está congregando, mas ele não sabe se ele está correto, né, nas suas ações, o que ele deve fazer de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu quero perguntar ao nosso consulente se ele tem cumprido seus deveres para com a sua esposa. Porque na Bíblia nós encontramos recomendações tanto para o porte da esposa como para o porte do homem, do marido. E não é num só lugar que nós encontramos isso. Por exemplo, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 7, todo o capítulo é a orientação do apóstolo Paulo a respeito do tratamento como se deve fazer entre marido e mulher. Quando vão se unir, quais os deveres da mulher para com o homem, quais os deveres do homem para com a mulher, no aspecto do sexo. Então deve haver uma leitura e uma obediência ao que está escrito na Bíblia. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o que eu tenho repetido frequentemente, é que há deveres da esposa para com o marido e há deveres do marido para com a esposa. Se o marido está se retirando porque a mulher repudiou, haveria motivos para ela repudiar? Como poderia ser sanado esse problema? Qual o dever dos maridos? Então está aqui, e eu peço ao irmão que está com essa pergunta, fazer um exame pessoal. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Estou lendo em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vou repetir. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, sacrificial. Será que o marido está amando a sua esposa até este ponto? Quando chega, como é que trata a sua esposa? Quando sai, vai dar um abraço na sua esposa, um beijinho no rosto? Trata a sua esposa com delicadeza? Ou existe uma controvérsia dentro de casa? Então, temos aqui
que o marido deve amar suas mulheres como na mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É uma pergunta que eu levanto para o nosso consulente. Você, naturalmente, como todos nós, temos muito cuidado com os nossos corpos quando estamos doentes. Tratamos de cuidar do nosso corpo. E outras situações, quando estamos com saúde, queremos enfeitar o nosso corpo, boas roupas, e tratar de aparecer cada vez mais simpático, mais bonito. É uma situação que é decorrente. Agora, não é possível que se viva numa situação dessa. Ele pergunta o que deve fazer. A minha resposta é essa que você está ouvindo agora. Você ama a sua esposa como Jesus amou a igreja e se entregou por ela? Você cuida bem do seu corpo? Você trata bem o seu corpo? Você usa perfumes? Você usa desodorante? Você faz bastante a sua barba? Sai bem elegante de casa? Isso tudo não constitui pecado. É cuidado com o corpo. Só, e a esposa está tendo o mesmo cuidado? Então fica esta pergunta, porque se o irmão se conduz à igreja, como diz aqui, continua congregando, nossa resposta é sim. Mas além disso, você tem uma obrigação de reconciliar-se com a sua esposa, porque se você vai à igreja e deixa a sua esposa triste em casa, você não está prestando um culto adorável a Deus. É a recomendação da própria Bíblia Sagrada. Concilia-te primeiro com o teu inimigo, para que você possa ter aceitação diante de Deus. Eu estou fazendo aqui uma colocação imprópria, que uma mulher não é inimiga do homem, a mulher casada, mas está sendo tratada a ponto de ser desprezada, mas aqui também eu estou lendo. Sou evangélico e recentemente saí de casa porque a minha mulher me repudiou. Aqui também parece que a mulher não está andando certo. Desprezar o marido, com que objetivo? A Bíblia diz para a mulher: vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos como ao Senhor. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E eu gostaria que o nosso irmão me telefonasse, fora aqui do horário do culto, para conversarmos mais a miúdo, para que eu tenha conhecimento melhor da situação e possa dar uma resposta baseada na Bíblia. Nós temos aqui mais uma pergunta, a pergunta da nossa ouvinte, Vera. Ela pergunta o seguinte: pastor, eu ouvi um pregador evangélico dizer que os anjos têm coroas na cabeça, têm coroa na cabeça, e quando se aproximam de Deus, eles, em reverência, tiram as coroas.
Isso tem base bíblica, pastor? Eu não me lembro de ter lido na Bíblia qualquer colocação neste particular. Um texto bíblico que fala da reverência dos anjos com respeito à pessoa do Deus Altíssimo é que eles têm uma reverência, conforme diz aqui no capítulo 6 do livro de Isaías. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui está uma chamada teofania, que foi revelada a Isaías, que ele relata neste capítulo 6. Ele próprio, no versículo 5, ele disse: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que humildade deste homem, profeta de Deus, de reclamar para si: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então a sequência deste texto se vê na continuação, onde ele limpou a sua boca, vamos assim dizer, mudou a sua forma de falar, para que não houvesse qualquer tipo de blasfêmia que viesse contaminar o seu corpo inteiro, lábios impuros. E então eu não vejo uma razão para essa colocação. Como diz aqui, os anjos têm coroa na cabeça e quando se aproximam de Deus, eles reverentemente tiram as coroas. Eu não tenho lembrança de nenhuma passagem bíblica com essa colocação, mas vou procurar ainda pesquisar. Mas o que temos está aqui no capítulo 6. Os anjos tinham asas que cobriam seus rostos. Aí sim, o Senhor assentado e os serafins, que é uma classe, categoria, porque entre os anjos há uma espécie de posição posição de relevo, uns para com os outros. Então os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Isso é reverência. E essa aqui é acessível. O próprio anjo se achar impróprio para se aproximar de Deus dentro da forma como ele vivia diante de outras figuras. Muito bem, você está ouvindo o programa Consultando a Bíblia e você pode participar deixando a sua pergunta. O nosso telefone é o 3221-9500. 3221-9500. Você também pode deixar o seu nome ou de algum parente que você sabe que precisa de oração. Você pode deixar o nome também para a oração. Vamos agora para mais uma pergunta aqui no programa Consultando a Bíblia. Pergunta NQI, pastor. Por que existe um véu sobre algumas perguntas a respeito do céu? Quero dizer ao nosso consulente que isso é explicado na Bíblia pelo apóstolo Paulo.
ele escreveu: agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. De modo que em nosso presente estado, a Bíblia é a nossa única fonte real de conhecimento a respeito da eternidade do céu. Mesmo que existam muitas coisas que não podemos entender, os maiores aspectos a respeito da nossa vida eterna com Cristo estão revelados. O Senhor declarou: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Então, minha consulente, realmente existe um véu que vai ser tirado quando chegarmos lá. E por enquanto temos a Bíblia como nossa orientação, e pelos registros bíblicos nós podemos conhecer a respeito da nossa esperança prometida na Bíblia Sagrada. Pastor, mais uma pergunta, ainda sobre o mesmo tema. Pastor, nós gozaremos a nossa vida no céu, assim como gozamos a nossa vida aqui na terra? A Bíblia descreve a nossa vida ressurrecta como uma vida de pura alegria, adoração e atividades cheias de propósito. Temos todas as boas coisas que o Senhor criou para Adão e Eva. E nenhuma das más coisas, como pecado, dor, temor e morte, essas coisas não foram criadas por Deus. E podemos imaginar que a vida maravilhosa que teremos no céu, quando seremos capazes de trabalhar em harmonia com Deus, a fim de completar os seus desígnios. Não haverá mal-entendidos, nem pecados de orgulho, nem fofocas ou violências lá no céu. Com toda a eternidade diante de nós, poderemos explorar todos os dons e talentos que o nosso Pai Celestial nos deu. Nos limites do tempo e recursos que temos hoje na Terra, toda escolha que fazemos nos impede de uma sorte imensa de outras possibilidades. Por exemplo, se você escolhe ser professor, normalmente você não pode ser um explorador, um ministro, um cientista, em apenas uma vida. No entanto, no céu, com toda a eternidade à nossa frente, todos os interesses e dons de Deus podem ser utilizados e explorados. E para concluir, com recursos limitados na eternidade, poderemos explorar e desenvolver todas as habilidades que Deus deu a cada um de nós. Então, tenhamos apenas paciência, porque gozaremos realmente no céu uma vida além do que gozamos aqui na terra. E ainda temos uma passagem bíblica: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à imaginação do coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está escrito na Bíblia, repetindo: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu à imaginação do coração humano, são as coisas sublimes que Deus preparou para nós. Então deve ter em nós este desejo de ir para este lugar e evitar aquele lugar oposto que é o inferno,
onde existe choro e ranger de dentes. Apocalipse 20, versículo 10.